Primeiro vídeo do ano, começando nesse clima. Oi, eu sou a Ana e esse é um episódio de Bob Roça. Você vê a paisagem, mas não consegue dar o senso de profundidade para ela? Vamos descobrir nesse vídeo como faz isso. Eu vou decupar esse tipo de cena num infográfico e ensinar truques valiosos aqui aos artistas para você dar profundidade à sua cena. Nesse tipo de cena é muito comum a gente errar e deixar as camadas planificadas, já sem profundidade, né? Quando você mantém as cores todas iguais da camada dos planos da frente para os de trás, você acaba tendo uma imagem mais flat, ou seja, parece que ela é toda planificada, parece que ela não tem esse senso de profundidade. Para isso, entender como a perspectiva atmosférica funciona vai te ajudar muito a melhorar as suas pinturas, os seus desenhos e as suas composições. A atmosfera é composta de partículas, de água, de poeira, de várias coisas. Então, conforme há mais espaço entre o observador e o que ele está observando, existem mais partículas, e essas partículas elas espalham a luz de uma forma diferente. Então o que acontece é que tem mais ar, mais partículas entre você e o que você está observando. Então quanto mais para trás um objeto observado estiver numa cena, mais partículas eles têm na frente deles. Usando como base essa primeira foto, a gente vai separar os planos para entender as camadas de uma cena. Então a gente vai aqui separando os planos. A gente vai separar o primeiro plano. Aqui, ó. Primeiro plano. Essa massa toda aqui, a gente pode separar como segundo plano. Segundo plano. E essa última é o nosso terceiro plano. E lembrando que assim, os planos dependem de cada imagem aí, de cada cena, né, que você observar, conforme o horizonte, conforme a altitude, o que você tá olhando, né? Então nesse caso aqui a gente tem 3 planos. Então qual é o truque aqui pra gente não planificar essa imagem? A gente vai pintando a partir dos planos para que ele fique com um tom mais parecido com o da atmosfera, do céu. Então, por exemplo, o segundo plano, a gente deixa ele levemente mais azulado do que o primeiro. Aí chega no terceiro plano, a gente vai deixar ele ainda mais azulado do que o primeiro plano. E assim a gente consegue tirar essa sensação de planificação que acontece em uma imagem. Em geral, na perspectiva atmosférica, a gente observa que os planos traseiros eles são menos saturados e mais frios, e os planos frontais eles são mais saturados e mais quentes. A exceção acontece na perspectiva atmosférica reversa, onde você tem planos mais quentes para trás e mais frios para frente. A luz em ângulo do final da tarde ou do amanhecer, junto com uma atmosfera mais densa e com partículas maiores, assim como as de água, de poeira, de fumaça e etc., que são moléculas maiores do que as de ar, elas espalham mais essa luz. Então, acontece o efeito da perspectiva atmosférica reversa. Perceba a diferença nas cores da perspectiva atmosférica reversa e nas cores da perspectiva atmosférica. Como a sensação é diferente de calor nos planos da frente e nos planos do fundo.
Bom, eu sempre gosto de trazer algum conteúdo diferente e original. Então hoje a gente vai criar o nosso próprio infográfico e eu vou explicar para vocês como a perspectiva atmosférica funciona enquanto a gente pinta o nosso infográfico. Então temos aí o comportamento das cores na perspectiva atmosférica. Nós temos cores mais quentes para os planos frontais e cores mais frias para os planos traseiros. Assim também, nos planos frontais a saturação é maior e nos planos traseiros a saturação é menor. Já na perspectiva atmosférica reversa, nós temos planos frontais mais frios e planos traseiros mais quentes. Geralmente, nesse caso, os planos frontais são mais saturados e os traseiros menos saturados, mas isso pode variar conforme a força da luz que está passando por essas partículas. Se a fonte luminosa for forte o suficiente, os planos traseiros ficam mais saturados, como nessa imagem aí do pôr do sol. Então, conforme eu expliquei antes, há mais partículas entre o observador e o objeto observado. Então, conforme esse objeto está mais longe, você tem mais partículas de ar entre o observador e o objeto. E essas partículas, elas espalham a luz. Em um dia claro, as moléculas de ar são minúsculas. Elas espalham mais as cores de ondas curtas, como o azul e violeta. No espalhamento da luz, a luz segue sua trajetória até encontrar com uma partícula. Quando ela encontra a partícula, ela espalha para várias direções. Conforme o tamanho da partícula, a luz espalha de forma diferente. Em moléculas de ar, que são menores, elas espalham ondas mais curtas. E em partículas maiores, elas conseguem espalhar ondas mais longas. Ou seja, partículas menores espalham mais as cores frias e partículas maiores espalham melhor as cores quentes, como é o caso da perspectiva atmosférica reversa, que encontrando água, poeira, fumaça na atmosfera, ela expande e se espalha de forma diferente. Agora eu vou te ensinar a pintar a perspectiva atmosférica. Então, primeiro eu decidi criar esse cubão para poder ilustrar para vocês a questão dos planos que a gente separou no começo do vídeo. E ao mesmo tempo que eu vou mostrando os planos para vocês, nesse cubão eu vou mostrando ali embaixo, como se você estivesse na cena, ali onde está o observador, vendo e reproduzindo aquilo numa pintura. Então a gente vai ter aí as observações sobre a atmosfera, que eu vou explicando no decorrer do infográfico. Hora de tacar tinta. Então eu tô ali começando pelos últimos planos que já vão sumindo na atmosfera. Então para isso eu uso um tom mais parecido possível com a cor do céu, né? A cor da atmosfera naquele momento. Então eu tô ilustrando aquela sensação que eu falei para vocês de ter mais partícula conforme a distância entre o observador e o objeto observado. Eu vou fazer essa parte do céu mais clara, mais para frente, perto do observador, para dar a intenção de que tem menos partículas, e mais para trás eu vou deixar a atmosfera mais densa, ou seja, eu vou usar uma cor mais próxima à do céu para ilustrar que a gente tem mais partículas. E já começando aí a nossa simulação de pintura, eu vou pintando o céu e puxando a atmosfera para baixo.
Então a sensação da cor da atmosfera eu vou trazendo mais para frente até que os planos frontais não tenham mais traço de azul, a não ser que seja algum objeto azul ou que tenha algum reflexo na água ou em algum lugar. Eu estou pintando em aquarela e nesse caso eu vou trazendo a tinta mais diluída para frente para que ela fique mais transparente. Mas no caso de outras mídias, você vai fazendo as misturas com os tons que vão estar na frente, assim como as camadas posteriores que virão na aquarela. O James Gurney, no livro Color and Light, ressalta que só as cores brancas não sofrem o efeito da perspectiva atmosférica, ou seja, nuvens, objetos brancos, eles até sofrem, mas eles ainda mantêm aquele tom amarelado ou alaranjado do sol, né? Porque na verdade ele está refletindo a luz do sol. Depois de pintar o céu e com a atmosfera já formada, eu vou preenchendo ali as últimas camadas de montanha do fundo. Então eu vou preenchendo no nosso cubo, que é o nosso infográfico, e na nossa versão ali embaixo a visão do observador. E reparem como eu vou deixar essa última camada de montanhas mais azulada, e conforme as montanhas tiverem mais para frente, elas vão ter mais saturação e menos o tom da atmosfera. O James Gurney também observa que os planos traseiros, no caso de ter neblina ou partículas maiores, eles ficam levemente mais quentes, pode ser mais avermelhados, mais alaranjados. E começando aí o terceiro plano, ele já vai ser levemente mais saturado, levemente mais esverdeado. Não é a montanha que é mais verde, né? Mas é a condição de luz e de atmosfera juntos que criam essa sensação da montanha ser azul. E assim criando uma gradação natural. E aí demarcando os planos para o entendimento ficar mais claro. Primeiro, segundo, terceiro e quarto plano. Começando aí a pintar o segundo plano, reparem que ele já está bem mais verdinho que os planos anteriores. E começando a pintar as sombras das montanhas de tom azulado. Aqui a atmosfera já está menos densa, então nós temos mais cores, mais saturação, porque tem menos partículas entre o observador e o objeto observado. Finalmente, primeiro plano, ele já vem bem mais verdinho, bem mais colorido, bem mais iluminado. E aí eu já vou puxando a água e o azul retorna ao primeiro plano. No caso, ele é reflexo do céu. E olha as cores aparecendo. Fala sério, uma demonstração em aquarela com 2 planos de visão merece sua curtida, hein? Deixa seu joinha aí. E vou nesse processo de pintar em cima e reproduzir embaixo, na visão do observador. No primeiro plano a gente tem uma visão mais limpa, mais clara da atmosfera, então tudo fica mais brilhante. Ainda mais se tiver sol incidindo. Finalizando aí os últimos detalhes do nosso infográfico, da nossa pintura. E esse é o primeiro infográfico que eu fiz à mão na vida. Eu trabalho com infografia há mais de 15 anos, mas eu nunca tinha feito infográfico à mão. Foi uma experiência bem diferente, assim, bacana. Eu acho que os infográficos são uma ferramenta muito poderosa de informação para qualquer área que seja, sabe? Eu costumo dizer que é como uma nova disciplina que te ajuda a entender. E agora, os resultados finais!
E é claro que eu não ia deixar esse infográfico para menos, né? Eu escaneei ele e fiz a versão digital. Dá uma olhada aí. Espero que você, assim como eu, tenha gostado dessa jornada aí pela perspectiva atmosférica e que esse vídeo te ajude nos caminhos artísticos. Não esquece de compartilhar para aquele amigo que ama arte e ciência. Eu vou ficando por aqui. Beijo! Fui!